paz, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar o Senhor Jesus. E eu convido você com toda a sua casa, sua família. Vamos levantar um louvor ao Senhor Jesus Cristo agora nesse momento. Vamos glorificar o nome santo do Pai. Convido você junto conosco que está orando agora neste momento. Aí na sua casa, feche os seus olhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos louvar Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz, ó Deus. Apesar de nós não sermos merecedores desse teu amor e teu cuidado, tu tens nos levado, Senhor, dia após dia, no poder do teu Espírito Santo, da tua graça, da tua infinita misericórdia, Senhor. Muito obrigado. E nós clamamos, Jesus Cristo, no poder da tua palavra, Senhor, no poder do teu Espírito. Fala conosco essa noite, fala conosco nesse momento. Fala, Senhor, com cada um através dessa transmissão. Em nome de Jesus Cristo, entregamos a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja louvado, Senhor. Que toda a força de Satanás, que toda a força das trevas, ó Deus, em nome de Jesus, caia por terra agora. Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos a Ti, Senhor, tudo em Tuas mãos, tudo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Vamos adorar o Senhor então com uma canção. Aleluia. No silêncio foi que eu te ouvi falar. No deserto fui alimentado por Ti. No secreto foi que então eu descobri que não se tratava de mim. E ao me aproximar, tudo se faz novo e bom. Apaixonado estou por Ti. E quando eu te vejo, eu choro. És o que eu mais amo, melhor amigo. Bem-vindo, Tu és o maior desejo, Tu és o sentido de tudo que eu canto, de tudo que eu vivo. E quando eu chamo pelo Teu nome, Tu vês. E então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. No silêncio foi que eu te ouvi falar. No deserto fui alimentado por Ti. No secreto foi que então eu descobri que não se tratava de mim. E ao me aproximar, tudo se faz novo e bom. Apaixonado estou por Ti. E quando eu te vejo, eu choro. És o que eu mais amo, melhor amigo. Bem-vindo, Tu és o maior desejo, Tu és o sentido de tudo que eu canto, de tudo que eu vivo. E quando eu chamo pelo Teu nome, Tu vês. Então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Então vem
casa pra morar, eu te encontrei. Então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. E até o pardal encontrou casa pra morar, eu te encontrei, meu amado. Até o pardal encontrou casa pra morar, eu te encontrei. Até o pardal, e até o pardal encontrou casa pra morar, eu te encontrei, meu amado. Até o pardal encontrou casa pra morar, eu te encontrei. Então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. Aleluia, Pai. É isso que nós queremos, que o Senhor possa entrar dia após dia em nossos corações, fazer morada em nós, Senhor. Esse é o nosso desejo, sermos a Tua morada. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
defumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Defumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Defumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Defumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Nós te adoramos, Senhor. Nós estamos na tua presença nessa noite, Deus, e o grande desejo do nosso coração é justamente isso, Deus, poder, Deus, que o Senhor venha entrar em nossa casa, Senhor. E nessa noite nós queremos partir o pão, Deus, e nós queremos de fato reconhecer, Deus, que de fato é o Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, Tu és um Deus conosco, Tu és o Deus que está em todo momento, Senhor, cuidando de cada um de nós. Espírito Santo, por isso nós queremos aqui estar diante do Senhor, colocando as nossas vidas, Senhor, nesse momento onde nós se reunimos como igreja, Senhor, nesse tempo de celebração, Deus, nós celebramos a vida, Deus, uma canção no nosso coração, nós celebramos a vida, porque nós estamos aqui vivos, nós estamos aqui, Senhor, motivados, Senhor, com o nosso coração cheio de esperança, Senhor, que algo maior irá acontecer, que coisas maiores irão acontecer, Senhor. Toma a nossa vida, entra em cada casa nessa noite, entra na vida de cada pessoa nessa noite, Pai, porque nós queremos aqui, Senhor, reconhecer que de fato Tu és Deus. Então se manifesta, Senhor, nessa noite, Senhor, no coração de cada pessoa, e que cada filho, cada filha, Senhor, aqui neste lugar, reconheça que Tu és Deus, que Tu és Pai, que Tu és poderoso, e que o Senhor está ao nosso lado para nos contemplar, para, Deus, derramar da Tua presença, Senhor, mesmo em tempos difíceis. O Senhor é real, a Tua presença é real, Deus, Tu se faz presente, Deus, em meio às lutas, Deus, em meio ao deserto da vida, o Senhor é presente. Por isso, Senhor,
entra nessa noite, Senhor, faz morada em nossos corações, encha cada vida, cada pessoa, e que cada pessoa que nos ouve nessa noite, que nos assiste nessa noite, Pai, o Senhor desenvolva neles corações sonhadores, Deus, que sejam pessoas que irão sonhar os seus sonhos. É o que nós buscamos e entregamos nessa noite, Senhor, em tuas mãos, declarando que tu és o Pai de amor, tu és o Deus grande. Deus, toma nossa vida, Senhor. Toma, Senhor, cada momento, porque eu sei que o Senhor tem falado através dessas canções, e queremos que o Senhor irá falar através da tua palavra nessa noite. Deus, que a tua palavra, Senhor, que nos guia, que nos direciona, Senhor, que nos conduz ao centro da tua vontade, nessa noite ela cumpra o propósito pelo qual ela foi deixada para nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, ó soberano Deus. Deus amado, obrigado pelo cuidado do Senhor pela tua igreja, obrigado pelo o cuidado do Senhor pelas nossas vidas, porque contamos com um Deus Pai, um Deus que se importa com seus filhos. Obrigado, Senhor, obrigado. Continua conosco, Senhor, continua falando, continua ministrando, continua nos levando a conhecer a tua vontade. Obrigado, Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, amada igreja. Glória a Deus pela sua vida. É uma grande alegria para nós, mais uma vez, com um pouco de tristeza pelo fato de vocês não estarem aqui presencial, mas com uma alegria que sabemos que o Senhor está em nossos corações. Aleluia. Isso nos motiva a não parar, a não desistir e permanecer com nossos corações sempre alegre pelo fato de ter o Senhor em nossas vidas. Glória a ti. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra, eu quero repartir com você essa palavra, porque eu sei que o Senhor, Ele tem nos levado a ser pessoas, homens, mulheres sonhadores, né? Mais uma vez eu quero dizer, é uma alegria para mim poder estar aqui de alguma forma, de uma forma aqui online, né? Poder entrar aí dentro da sua casa e poder repartir da preciosa palavra de Deus. Para mim, o que é mais importante na vida de uma pessoa, de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, é a palavra de Deus, acima de tudo, porque a palavra de Deus, ela nos dá, é o alimento que nós necessitamos para todos os dias da vida. Assim como você precisa e necessita do alimento, assim também nós necessitamos da palavra de Deus, porque ela gera fé no teu coração. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com o seguinte tema: a obediência nos faz sonhadores. A obediência nos faz sonhadores. Eu quero ler um texto com vocês que está em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Você que está na sua casa, você pode abrir juntamente comigo a sua Bíblia, e que diz o seguinte, em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Arão Sarai, sua mulher, e Ló, filho do teu irmão, e toda a sua
família, que é tudo que ele havia adquirido, almas que lhe acrescentaram em Harã. Saíram e foram para a terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Mare, e estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor e lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a tenda até Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguiu ainda para a banda do sul. Glória a Deus por esse texto. É muito interessante nós observarmos a palavra de Deus, porque ela é aquilo que nos desperta, né? A palavra de Deus fala em Romanos capítulo também 4, versículo 3, diz que a escritura fala que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. É muito interessante você perceber que Abraão foi o exemplo de pai, ele foi o pai da fé. Mas Abraão teve que vencer e teve que enfrentar muitas coisas para viver os sonhos de Deus. Quando nós entendemos e lemos a Bíblia, nós vamos olhar para a vida de Abraão e vamos perceber que Abraão estava muito bem edificado na terra de Harã. Ali na terra de Harã ele havia edificado, ele havia prosperado. Mas se você for perceber a vida de Abraão, você pode perguntar: mas que fé era essa? Que fé era essa? Todavia a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é algo poderoso para nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre vai motivar. A palavra de Deus, ela sempre vai gerar fé no meu e no teu coração, porque obedecer é o fruto de quem conhece a Deus. Você sabia disso? Que a obediência está ligado em conhecer a Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos a palavra conhecer, denota para nós um relacionamento, denota para nós uma intimidade. Então, Abraão ouviu a voz de Deus, e a palavra do Senhor era como se fosse a base da vida de Abraão. A palavra de Deus foi a base da vida de Abraão. Então Abraão confiou na promessa de Deus, e Deus direcionou Abraão para o centro da sua vontade, para realizar os sonhos que o Senhor tinha prometido para Abraão. Então, porque à medida que o Senhor falava com Abraão, ele alimentava-se da fé, a fé dele era alimentada, porque ele se tornava cada vez mais confiante ao Senhor, porque a palavra de Deus é como se fosse um GPS que nos orienta, que nos conduz a vivermos os sonhos do Senhor. A palavra de Deus é como uma bússola que não vai deixar nós errar o caminho, mas sim vivermos o propósito do Senhor, os sonhos do Senhor para nossas vidas. Então, nós olhamos a palavra de Deus quando fala que a palavra de Deus é luz para o meu caminho, ela é luz que ilumina os meus passos. Essa é a palavra de Deus, e é isso que nós precisamos ter como em nosso coração. Você precisa sempre ter a palavra como base na sua vida, porque essa palavra foi a base da vida de Abraão, que fez ele ser um homem que viveu os sonhos de Deus. Então, olhando aqui, eu quero falar sobre algumas coisas, alguns pontos que irão levar nós sonharmos os sonhos de Deus.
Num tempo pelo qual nós vivemos, nós sabemos que muitas pessoas já deixaram de sonhar, muitas pessoas já deixaram de viver os sonhos do Senhor, muitas pessoas deixaram de viver os seus próprios sonhos, porque encontraram dificuldade, encontraram muitas coisas no decorrer do caminho e acabaram desistindo de viver. Mas quando você olha para a vida de Abraão, um homem que estava estabilizado na terra, que estava vivendo tudo aquilo que ele tinha conquistado naquela terra de Harã, bem nesse momento, quando as coisas estavam bem para Abraão, porque Abraão era um homem próspero, Abraão era um homem que tinha seus amigos por volta, Abraão era um amigo que tinha seus parentes por perto, e Deus vem à vida de Abraão e fala uma palavra. E na verdade é a primeira coisa que eu quero ver com você. A obediência nos faz sonhadores quando nós estamos dispostos a viver renúncia, quando nós estamos dispostos a renunciar. Isso faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Olha só a palavra de Deus para a vida de Abraão. Deus falou para Abraão em Gênesis 12, capítulo 1: Abraão, sai da sua terra. A primeira característica que a gente vê logo nesse texto, que a fé de Abraão era uma fé obediente. Abraão viveu renúncia. Por que Abraão viveu renúncia? Olha só, ele se estabelece na terra, ele tinha tudo, ele tinha amigos, ele tinha tudo ao seu redor. E nesse momento Deus vem para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra. Porque mesmo que Abraão fosse uma pessoa próspera, mesmo que Abraão já tinha conquistado muitas coisas, o sonho de Deus para a vida de Abraão era muito, mas muito maior que o sonho deles. Isso faz toda a diferença na minha vida, porque o Senhor mandou ele sair daquela terra. Por que Deus ele vem para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, no meio dos teus parentes e da casa do seu pai. Porque na casa do pai Abraão morava junto, então para Abraão era cômodo ficar ali. Na verdade, tinha tudo em suas mãos. Porque para nós vivermos os sonhos de Deus, eu e você vamos precisar renunciar a algumas coisas, se nós quisermos viver os sonhos de Deus. Então Deus vem para Abraão e tira ele da zona de conforto. Isso significa isso, nos tirar da zona de conforto. Porque para Abraão, a zona de conforto na casa do seu pai era partir para um lugar aonde incerto, era para partir para um lugar aonde ele não sabia, mas ele sabia de uma coisa: certeza da dependência de Deus. É isso que nos faz. Quando Abraão sai, ouve a voz de Deus e vai seguindo aquela direção, amados, ele estava consciente de uma coisa. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele sabia que Deus iria sustentá-lo, porque isso nos faz o quê? Dependente de Deus. Abraão sai da zona de conforto. Então eu pergunto para você: foi fácil para Abraão sair do lugar onde estava tudo estabelecido e ir para um lugar onde ele não sabia onde ia? Irmãos, não foi fácil para Abraão, não. Depois de conquistado, depois de tudo certo, ele tem que largar tudo e ir para um lugar incerto aos olhos humanos. Porque para as pessoas que têm a mentalidade humana, nunca iam fazer isso. Pense só, depois de você ter construído uma casa, você ter um serviço fixo, e Deus vem e manda a gente para um lugar onde a gente nem sabe onde é. Será que nós obedeceríamos essa voz? Abraão poderia ter esse questionamento em sua vida: Senhor, mas como que eu vou largar algo que já está certo para algo que é incerto aos olhos dos homens? Mas Abraão não olhou isso. Abraão, ele olha a promessa de Deus. Muitas pessoas, elas querem ter fé. Não é verdade? Muitas pessoas querem ter fé, porém elas não estão dispostas a obedecer.
quando você ouve uma voz, e que se essa voz foi a voz de Deus, Ele pediu, Ele mandou, Ele pediu para você fazer, faça, obedeça, porque com certeza o Deus que manda, Ele sustenta. Foi assim com Abraão. Então, queridos, olha só o que Deus faz com Abraão, porque os sonhos de Deus para a vida de Abraão é muito maior do que aquilo que ele tinha. Foi assim que ele deixou a terra de Ur, para a promessa que Deus tinha para ele. Ele precisou ter fé, ele precisou caminhar em lugares que ele não conhecia, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele, assim comigo, com você. Irmãos, se nós quisermos sonhar os sonhos de Deus para nossas vidas, se nós quisermos seguir os sonhos de Deus, nós precisamos estar disposto a viver uma vida de renúncia. Nós precisamos renunciar, nós precisamos sair do lugar de conforto e ir para o centro da vontade de Deus. Se você deseja crescer em qualquer área da sua vida, você precisa pagar um preço maior. Você precisa renunciar a horas de lazeres, às vezes, quando você quer crescer numa vida espiritual, quando você quer crescer na oração, você precisa renunciar tempos às vezes de lazeres, para você se dedicar a um tempo de oração. Às vezes, se você quer crescer na palavra, você precisa renunciar momentos, dias, para você se aprofundar na palavra. É assim. Se eu quero crescer na minha vida profissional, ser um grande profissional, eu preciso me especializar em algumas áreas da minha vida. Para isso, eu preciso gastar tempo. É assim. Não foi diferente com Abraão. Abraão, ele precisou renunciar, quem sabe aquilo que ele mais gostava, para viver os sonhos de Deus. Porque eu acredito que quando Abraão, ele recebe aquela palavra, meu Deus, ele estava olhando o horizonte, olhava, media a terra, ele falava, meu Deus, será que é aqui? Será que é ali que o Senhor vai me dar essa terra? É assim, irmãos, porque para ganhar uma terra de Deus, ele precisa, aquela terra da promessa, ele precisou renunciar à terra onde ele habitava. É assim com a gente, é assim, irmãos, com nossas vidas. A fé obediente, ela tem aquela sensação de crer no sobrenatural de Deus e seguir a direção de Deus. A minha pergunta para você nessa noite: você crê na direção de Deus para a sua vida? Você tem se relacionado com Deus? Você tem ouvido a direção de Deus para a sua vida? Você tem obedecido a palavra de Deus? Então eu digo para você, renuncie o que for preciso para você viver os sonhos do Senhor. Glória a Deus. Segunda coisa nessa noite, a obediência nos faz sonhadores quando ouvimos o que vem de Deus. Ouvimos o que vem de Deus. É muito interessante, irmãos, quando nós estamos em conflitos, muitas pessoas ouvem tantas vozes, mas não ouvem aquilo que vem de Deus. Logo, quando Abraão ele ouve aquela voz e obedece, vem a promessa para a vida de Abraão. A promessa para a vida de Abraão no versículo 3 foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ouvimos Deus, entendemos a sua direção, nós sabemos que a promessa de Deus, ela não é somente para nós, mas também para que nós possamos repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Isso é muito poderoso para nós, irmãos. Entenda uma coisa: ouça a voz de Deus, ouça aquilo que Deus está falando para você. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça vossos corações, mas creia em Deus, porque Deus tem a palavra, a direção certa para a sua vida. Deus prometeu para Abraão que ele teria filhos, uma família. Além disso, ele promete uma terra próspera. Irmãos, essa foi a direção de Deus para a vida de Abraão.
Mas Abraão, para viver tudo isso, ele teve que sair do lugar aonde ele estava. Quem sabe o Senhor nessa noite está falando ao teu coração que você precisa renunciar a algumas coisas para você se aprofundar no Senhor, crescer em Deus. Deus quis dar a Abraão a fé para abençoar todas as famílias da terra. Às vezes, muitas pessoas, elas não recebem, porque nós pensamos somente em nós pensamos somente em nossas vidas. Quem sabe nós começarmos a pensar nas bênçãos do Senhor, nos sonhos do Senhor para nós, para a nossa vida, e também poder abençoar outras pessoas. Então, a minha pergunta é: você estaria disposto a compartilhar a promessa de Deus com outras pessoas? A bênção, né, de Deus não quer somente para nós, mas que através de nós possamos abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Porque a obediência nos faz sonhadores quando, terceira coisa, quando cremos ao ponto de sonhar. Você crê, irmãos, nessa noite, ao ponto de você sonhar? Olha só, em Gênesis 15, no versículo 5, Deus fala para Abraão: Abraão, conta as estrelas, se podes. Olha como Deus mexe com a vida de Abraão. Olha como Deus vem para a vida de Abraão. Porque a palavra de Deus para Abraão foi para que ele contasse as estrelas e contemplar aquele momento que ele estava vivendo. Abraão estava disposto a sonhar a promessa de Deus. Abraão estava disposto a sonhar aquilo que Deus estava mostrando para ele. Embora ele estivesse bem acordado, Deus o conduziu até fora da sua tenda e mandou ele olhar e contar as estrelas. Porque enquanto ele contemplava aquelas estrelas, os olhos espirituais de Abraão foram abertos. E então ele começou a sonhar. Sabe o que nós precisamos, irmãos, para sonhar os sonhos de Deus? Nossos olhos precisam ser abertos. Enquanto nossos olhos forem olhos carnais e olharmos com nossos olhos carnais, a gente não vai enxergar os sonhos de Deus. Olha o que Deus faz com Abraão: ele tira ele de uma realidade, leva ele para outra totalmente diferente que ele estava acostumado a viver, para ele enxergar os sonhos de Deus, sonho de Deus para a vida dele. Quem sabe Deus está te chamando nessa noite, para você não olhar com seus olhos naturais, mas para você olhar com seus olhos da fé. Quem sabe você tem olhado as dificuldades, quem sabe você tem olhado os problemas, mas você não tem olhado com os olhos da fé. A gente sabe que quando o apóstolo Paulo, abrindo parênteses, ele teve um encontro com Deus, Deus apareceu para ele com uma luz muito forte, e ele cai do cavalo, e naquele momento que ele cai, ele fica cego durante 3 dias, e logo quando ele está cego, a Bíblia nos fala que quando Paulo, ele está ali, e a Bíblia fala que como uma escama dos olhos de Paulo cai, e ele consegue enxergar a realidade do Evangelho. Mesmo que Paulo tivesse um conhecimento das letras, mas não tinha revelação. Quem sabe nós conhecemos muito bem as letras, o que nos falta é revelação. O rema, a palavra revelada, é o que nós precisamos nos nossos dias, porque somente assim nós vamos enxergar não somente aquilo que Deus tem para mim, mas também os sonhos de Deus para a minha vida. Aí a pergunta é: você está disposto a sonhar isso? A vida de Abraão era muito boa, a vida de Abraão era muito próspera na cidade de Harã, onde ele habitava. Ele construiu muitas coisas, ele edificou muitas coisas, mas para ele crescer no nível tão poderoso que Deus levou ele viver, ele precisou deixar. E nessa noite nós precisamos crer num ponto de nós sermos sonhadores. Creia nesse momento, o ponto de você sonhar. Olha para a sua vida,
Comece a olhar com uma outra perspectiva. Não olhe a vida com uma perspectiva natural. Não olhe a vida com uma perspectiva humana. Olhe a vida da perspectiva de Deus. Quando nós olhamos apenas aquilo que é humano, nós não conseguiremos sonhar, porque o sonho de Deus é maior, o sonho de Deus é grande. E se nós tivermos uma mentalidade humana apenas, um pensamento, um olhar humano, quando Deus mostrar o sonho dele para nós, nós vamos falar: Deus é muito grande, eu não posso seguir isso. Mas agora, se você olhar como Abraão olhou aquelas estrelas, e ele começou a idealizar tudo aquilo que Deus poderia fazer. Deus mexeu com Abraão, Deus mexeu com a fé de Abraão, e Deus nessa noite quer mexer com a sua fé. Deus quer olhar, fazer você olhar além daquilo que você já tem olhado. Olhe com seus olhos espirituais. Olhe, Deus falou: olha, Abraão, para o céu, conta as estrelas, se é se pode. Essa é a sua geração, essa é a sua descendência. Irmãos, é isso que Deus tem para mim. Enquanto eu estiver olhando somente para mim, somente para minhas coisas, somente para a minha vida, eu não vou conseguir enxergar aquilo que Deus tem para fazer em mim. Em nome de Jesus. Então imagine a multidão, Abraão olhando a multidão de pessoas, Abraão olhando aquelas inumeráveis constelações, e ele começar a olhar e ver: esse é o povo que é meu, é isso que Deus tem para mim. Ele começou a olhar, e assim eu falo para você: faça como Abraão, que foi motivado pelos sonhos de Deus a sonhar coisas maiores. Seja motivado também. Irmãos, quando você começa a sonhar os sonhos de Deus, coisas sobrenaturais começarão a acontecer. Quando você deixar de sonhar teus sonhos e começar a sonhar aquilo que Deus tem, meu Deus, amados, coisas grandiosas começarão a acontecer. Porque depois daquela visão, a partir daquele sonho, Abraão começou a imaginar. A partir daquele momento, a vida de Abraão mudou muito. E, irmãos, então comece a pensar: um velho de 90 anos, com os olhos cansados, agora, mesmo numa escuridão da noite, ele tinha brilhos nos olhos. Porque ele se tornou um sonhador. Ele não sonhava mais apenas com aquilo que era dele, pessoal, mas agora ele estava olhando com os olhos de Deus, estava sonhando os sonhos de Deus. Então os olhos começaram a brilhar novamente. Aleluia. Então os sonhos são a linguagem de Deus, é o que nos mantém vivo, confiante. Olha que a Bíblia fala num texto aqui da palavra, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 20. Ele diz o seguinte: eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Ele fala: os filhos e as filhas profetizarão. Ele fala: os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Irmãos, os sonhos despertam a vida de qualquer pessoa. O sonho de Deus despertam qualquer pessoa. Agora deixa eu falar algo para você muito sério. Uma pessoa frustrada, ela não consegue sonhar. Irmãos, uma pessoa frustrada, ela não consegue sonhar. Muitas pessoas frustradas na vida, elas não estão conseguindo sonhar mais. Elas estão decepcionadas, elas estão tristes, porque elas não conseguem sonhar mais os sonhos de Deus. Então, deixa eu falar algo para você nessa noite, porque assim, irmãos, para obedecer é preciso crer. Primeiro, para obedecer nós precisamos crer. E a fé, a Bíblia fala que é um firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 1,
também nos fala que nós devemos andar por fé e não por vista. Como você tem andado, meu amado? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta, como você tem andado? Você tem andado por vista ou você tem andado por fé? O que tem motivado você? Irmãos, as lutas têm feito muitas pessoas pararem e olhar somente aquilo que está diante dos seus olhos, mas a Bíblia nos fala que nós precisamos andar não por vista, mas por fé. Irmãos, é preciso aprender a sonhar. Você precisa aprender a sonhar novamente. Deus nos deu a mente e uma capacidade de imaginação para nós criarmos pensamentos, para nós pensarmos em coisas grandes. Isso é o jeito que Deus trabalha com a minha vida, para nós alinharmos a nossa fé. Faça como Abraão, conte as estrelas e comece a imaginar o milagre de Deus sobre a sua vida. Irmãos, mesmo que pessoas venham e comecem a tentar colocar-nos para baixo, irmãos, faça como Abraão, olhe para as estrelas e comece a imaginar a sua vida. Olhe para as estrelas e comece a imaginar o quão tamanho Deus é. Comece a olhar para a sua vida e comece a ir lá e idealizar. Comece a pensar e falar: Deus, eu posso. As coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, as coisas vão mudar para mim, em nome de Jesus. Faça como Abraão, receba um milagre e comece a sonhar, porque foi a partir desse momento que Abraão começou a viver grandes coisas, quando ele começou a sonhar os sonhos de Deus. Nessa noite eu peço para você, feche seus olhos, veja, entenda, querido. Jesus, olhe, as pessoas, elas têm passado por tantas coisas e não têm acreditado no poder de Deus, que pode nos levantar e fazer-nos sonhar novamente. Então eu digo para você, enquanto nós oramos, nós podemos pensar: Deus, fortalece a nossa fé. Você é um sonhador. A pergunta é: você tem sido um sonhador? Você tem planos? Os teus sonhos têm sido envolvidos pelas coisas de Deus? Irmãos, esteja disposto a sonhar os sonhos de Deus. Esteja disposto. Por quê, queridos? Porque a obediência nos faz sonhadores quando? Capítulo 4, a quarta coisa, quando agimos com transparência e com santidade. Olha que poderoso isso, irmãos. Quero ler um texto com vocês aqui, mesmo de Abraão, mas agora aqui no capítulo número 17. Esse texto para mim é revelador, é poderoso. Quando nós agimos com transparência e santidade, muitas coisas começam a acontecer. Olha só, a Bíblia falando para Abraão, vou ler esse pedaço aqui, diz assim: sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus está falando para Abraão. Olha o segredo para você ser um grande sonhador. Olha o segredo para você se tornar uma pessoa que vai sonhar o sonho de Deus. Ele está falando assim: filho, filha, quer ser sonhador, quer sonhar meu sonho? Anda na minha presença e ser perfeito. E ele continua falando assim: eu porei um concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandemente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nação. E não te chamará mais o seu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque o pai de multidão e de nações eu tenho posto diante de ti. Te farei frutificar grandemente, e em ti farei que todas as nações, reis da terra, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente darei todas estas coisas. Irmãos, meu pai,
Nós precisamos olhar para Deus, pensar: Deus, o segredo para eu ser um grande sonhador que vai sonhar os seus sonhos é agirmos com santidade, transparência. Deus fala com Abraão isso, para ele se santificar. Para Deus realizar o seu propósito na nossa vida, nós precisamos santificar a nossa vida totalmente. E foi isso que Abraão faz. Mesmo que no momento na vida, no capítulo 16, quando Sarai, ela tenta quando ela tenta ajudar a Deus com relação à promessa que Deus tinha estabelecido. Sarai, a esposa de Abraão, Sarai, não tinha entendido a promessa do sobrenatural de Deus, e ela tentou ajudar ao Senhor cumprir a promessa, dando filho através da sua empregada, da sua serva Agar. Deixa eu falar algo para você nessa noite: não tente ajudar Deus. Às vezes nós queremos dar uma ajudinha, eu sei que não você, mas você pode conhecer pessoas assim, né? Mas assim, nós queremos ajudar Deus, nós queremos dar uma ajuda a Deus. Vou te dar uma ajuda. Irmãos, deixa eu falar algo muito sério: Deus não precisa de ajuda, Deus precisa de obediência. Amém? Deus não precisa que a gente queira ajudar Ele, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é grandioso, Ele sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder. Ele não precisa da nossa ajuda humana. Ele precisa de uma coisa: que eu e você obedecemos a sua voz e seguimos a sua direção. Aí nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. É isso. Se Sarai naquele momento ela compreendesse isso, jamais ela ia tentar dar uma ajuda para Deus. Jamais. Não tente dar ajuda para Deus, porque nós não vivemos estratégias humanas, mas nós vivemos a presença do Senhor em nossa vida. Assim nós vamos viver o sonho do Senhor para nós. Por isso Deus precisa nos santificar como Ele santificou a vida de Abraão. Então, irmãos, santifique-se, separe-se. Nós vemos que a vida de Abraão, depois disso, se tornou um grande atrapalho. Ele se embaraçou. A gente sabe que no texto de Hebreus, capítulo 1, a Bíblia fala que nós não devemos nos embaraçar com coisas desse mundo. Muitas pessoas, elas não têm vivido o sonho de Deus, porque ela tem se embaraçado com muitas coisas dessa vida. Irmãos, não se embarace, porque o embaraço nos faz perder tempo. Quero ler esse texto de Hebreus para você nessa noite, porque é um texto muito importante para nós pensarmos. Ele fala assim: portanto, Hebreus capítulo 1 diz assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Aleluia, glória a Deus pela palavra de Deus sobre nossas vidas. Olha só o que ele fala assim: existe um sonho poderoso para nós seguirmos, que é o sonho dele para nós. Irmãos, se nós estivermos embaraçados com as coisas dessa vida, nós não iremos seguir e viver os sonhos de Deus para a nossa família. Então por isso Deus fala: não se embarace. Irmãos, é muito difícil você desembaraçar um fio, é muito difícil desembaraçar algo, porque você embaraçou aquele fio. Para você desembaraçar, você vai precisar gastar tempo ali, irmãos, e não é tempo de perder tempo, é tempo de viver os sonhos do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida, em nome de Jesus. Então, como o texto aqui de Hebreus fala, não se embarace, viva aquilo que Deus tem. Os sonhos de Deus são maiores que o meu, os sonhos de Deus são muito maiores que o teu. Só que existe uma questão de você receber os sonhos de Deus para a sua vida: é você obedecer e você crer naquilo que Deus tem proposto para você nessa noite. Por isso é necessário se santificar. E a nossa vida também, nós precisamos santificar e receber o milagre de Deus, somente assim. Por quê? O texto da Bíblia fala em Josué capítulo 3, versículo número 5.
diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Deixa eu falar algo para você, profético nessa noite. Os sonhos de Deus, eles são grande, maravilhoso. E o que Deus está falando para você? Santifique-se, separe-se e viva aquilo que Deus tem para você. Efésios capítulo 1, versículo 3, Deus já fala para nós que toda sorte de bênçãos já está liberada na região celestial. O que falta então? Falta estarmos prontos para receber. Quando eu estou pronto para receber isso? Quando eu digo sim para os sonhos de Deus. Quando eu falo: Senhor, eu estou disponível a ouvir a sua voz e me separar, me santificar, como Abraão fez. Por isso Deus quer santificar a sua vida hoje, preparando você, fazendo você uma pessoa coerente, transparente, obediente, para que você tenha a recompensa da nossa fé. Santifique-se hoje, para que você viva as maravilhas amanhã. Separe-se hoje, para que você viva maravilhas de amanhã, porque os sonhos de Deus é poderoso, é grandioso. Você está disponível a viver? Assim como Abraão precisou basear a sua fé na palavra de Deus, nós também precisamos basear a nossa fé na palavra de Deus. A nossa fé precisa ser baseada nas escrituras, na palavra, na promessa de Deus. É só assim. Deus pode usar pessoas para falar conosco? Pode. Deus pode usar a circunstância para falar conosco. Deus, Ele pode falar diretamente ao nosso coração, mas Ele fala principalmente pela palavra de Deus, pela Bíblia, pela pregação. Quem deseja crescer na fé precisa estar sempre atento e cumprindo a palavra de Deus. Não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, como diz em Tiago capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim para mim e para você: sede praticante da palavra, não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo, enganando a vós mesmo, porque se alguém ouve a palavra e não pratica, essa semelhante a um homem que é comparado a seu próprio rosto no espelho, depois de admirar, mesmo saindo logo, esquece da sua aparência. Porém, as pessoas observam tal lei. Irmão, deixa eu falar algo para você interessante. Tem pessoas que baseiam somente o quê? Somente naquilo que está ouvindo, mas ela não está obedecendo. Então muitas pessoas ouvem as palavras, ouvem as promessas, mas não pratica. Uma fé obediente precisa crer ao ponto de renunciar à sua própria vida, à sua própria vontade, à sua própria opinião. Porque muitas pessoas, elas ouvem, mas elas não obedecem. Elas ouvem a palavra, mas elas não obedecem. Para isso, como que ela vai viver? Como que ela vai experimentar o sonho de Deus? As pessoas que ouvem e não obedecem, elas não viverão os sonhos de Deus para a vida delas. As pessoas que ouvem e obedecem, elas viverão todos os sonhos de Deus para a vida dela, em nome de Jesus. Porque uma fé obediente é baseada na palavra de Deus. Amém? Nessa noite, assim como Abraão, ele ouviu a palavra de Deus, ele seguiu a direção de Deus, e ele se tornou um homem referência em todo o mundo, porque ele obedeceu a voz de Deus. E nessa noite eu quero convidar você a experimentar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem sabe Deus está chamando você para renunciar algumas coisas no seu coração, algumas coisas nas suas vidas,
para que você viva os sonhos de Deus. O que está em jogo nessa noite é os sonhos de Deus para você. E a minha pergunta é: você quer vivê-lo ou não? Os sonhos de Deus, lembrando, é maior do que o seu. Em nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. E eu quero profetizar nessa noite, quero orar, eu quero celebrar juntamente com você, porque eu sei que a partir desse momento, dessa noite, você vai sonhar o sonho de Deus, em nome de Jesus. Para isso, você precisa obedecer. A Bíblia fala assim: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos coração. Irmãos, nessa noite o Senhor está falando com você. Abraão, ele teve que deixar muitas coisas para trás. Ele teve que deixar a terra dele. Ele teve que deixar algo bom para trás. Ele teve que deixar o sonho dele que ele construiu lá atrás, para não mais viver aquele sonho, mas para viver os sonhos de Deus. E quem sabe se ele não ouvisse, quem sabe ele não cresce, quem sabe ele não aceitasse aquela voz, quem sabe Abraão se tornasse uma pessoa normal, próspera, mas normal. Mas quando Abraão, ele decide ouvir aquela voz, quando Abraão, ele decide crer naquela palavra, meu Deus, o sonho de Deus para a vida dele foi tão grande que ele não pôde contar. É assim para a tua família, irmãos. É assim para você nessa noite. Quem sabe você nessa noite está sonhando algo pequeno, mas Deus quer levar você a sonhar coisas grandes, o sonho dele, porque os sonhos dele são bem maiores do que o seu. Nós queremos adorar o Senhor com essa canção. Depois estaremos orando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé na sua casa, em nome de Jesus. Sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Na minha presença pode acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Espírito Santo, essa canção é uma revelação, Senhor, é verdade. Deus, nós precisamos sonhar os seus sonhos, Senhor. Pai, Abraão sonhou os seus sonhos, e quem sabe nessa noite você está pensando:
Mas como, pastor? Vou largar tudo. Deus não está pedindo para você largar nada. Deus está pedindo para você sonhar o sonho dele. Deus está pedindo para você sonhar o sonho dele para a sua vida. Para isso nós precisamos renunciar. Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu quero colocar todos os filhos teus aqui nessa noite, teus amados e amados irmãos, irmãs que estão nos ouvindo nessa noite, porque sabemos, Pai, que o teu sonho é maior que o nosso. Sabemos que aquilo que o Senhor tem para a nossa vida é muito maior. Espírito Santo, conduz a tua igreja a sonhar os teus sonhos. Foi assim com Abraão. Deus fala para você, amados, olha as estrelas do céu e tenta contar. Isso são os sonhos, os propósitos de Deus para a sua vida. E nessa noite Deus tem levado você a viver tudo isso. Sonhe, experimente sonhar o sonho de Deus. Experimente sonhar o sonho de Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos. Nós queremos sonhar cada vez mais os seus sonhos. Livra-nos da provação, livra-nos das dificuldades. Que nada impeça a sua igreja de sonhar os seus sonhos. Que nada impeça teus filhos e tuas filhas de sonhar os sonhos do Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que nem pode imaginar. Aleluia. É grande, Senhor, aquilo que o Senhor tem. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Jesus, Pai. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Eu gostaria que você colocasse a tua mão nesse momento em uma posição de receber. Porque você não tem noção. Você não tem noção dos sonhos de Deus ainda. Abraão não tinha noção. Para Abraão ter a noção do tamanho dos sonhos de Deus para a vida dele, Deus fala para Abraão: Abraão, saia para fora agora. Abraão, olha as estrelas. Abraão, olha as estrelas. Conta as estrelas, Abraão. Abraão começou a pensar, imaginar: meu Deus, eu não imaginava que era tão grande. Eu não imaginava que era tão poderoso. Eu não imaginava que era assim, Senhor. Senhor, estou disposto a viver isso. Nessa noite é a mesma coisa. Deus está olhando, falando para você nessa noite: filho, filha, olha para a sua vida agora. Quem sabe você está olhando: pastor, é impossível. Não é. O sonho de Deus é maior. O sonho de Deus é maior. O sonho de Deus é muito maior que você possa imaginar. Porque Deus te ama. Porque Deus escolheu você para viver isso. Quem sabe você possa: pastor, esse sonho não é para mim. Esse sonho não é para minha vida. Eu digo ao contrário: é para você, é para tua casa, é para tua família. É o sonho de Deus. Então viva isso. Porque no momento que você viver os sonhos de Deus para você, você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ser uma pessoa mais feliz. Mas você precisa sonhar o sonho de Deus. Olhe para as estrelas do céu. Comece a contemplar toda a grandeza de Deus. Comece a contemplar a grandeza de Deus. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para a sua vida. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar.
achei. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vai prosperar. Que o Senhor quebrante o teu coração nessa noite. Que o Senhor faça entrar na sua casa uma unção de quebrantamento. Por muitas vezes sermos pessoas egoístas, por muitas vezes de pensar somente em nós, o Senhor entra na tua casa e te quebranta nessa noite. Porque o segredo para vivermos os sonhos de Deus foi a obediência. Abraão obedeceu a voz de Deus, e naquele momento que Abraão obedece, Abraão começa a sonhar aquilo que Deus tinha para ele. Deus quebranta os corações nessa noite, Senhor, e faz-nos sonharmos os teus sonhos, porque somente assim estaremos felizes e completos. Entregue em tuas mãos cada pessoa, cada um nessa noite que nos ouve, cada pessoa que estão aqui, quem sabe frustradas, quem sabe muitas pessoas cansadas, Senhor, de tentar muitas coisas e não conseguir, porque não ousaram ainda sonhar os sonhos de Deus, porque não ousaram ainda sonhar os sonhos de Deus. E nessa noite o Senhor te convida a você ousar sonhar os sonhos de Deus. Deus, leva teus filhos e filhas nessa noite sonhar, Pai, que o Senhor gere arrependimento nos corações, de sermos pessoas tão duras às vezes, de não ouvir a sua voz, Senhor, de ser pessoas tão duras ao ponto de ouvir a sua voz e endurecer os nossos corações. Mas nessa noite o Senhor nos leva a um quebrantamento, a um arrependimento, para nós vivermos, Senhor, os sonhos. Ouse sonhar os sonhos de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer em sua vida, em sua família. Em nome de Jesus nós oramos essa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. O segredo para a vida de Abraão foi obediência. Então seja uma pessoa obediente, ouça a voz de Deus e siga a voz de Deus. Siga a palavra de Deus, porque assim você vai sonhar o sonho dele para a sua família, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, que o Senhor te encha da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre ela permaneça, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma noite abençoada, debaixo da proteção do Senhor, que em nome de Jesus, viva os sonhos de Deus, amém.